Olá, eu sou Breno Vasconcelos, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Educação Física da ESEF-FPEL, e eu vou apresentar o estudo intitulado Golpes no Wushu Sandá de Alto Nível, comparação entre gêneros e categorias de peso. Introduzindo rapidamente, Wushu é o nome dado ao conjunto de práticas marciais de origem chinesa, também conhecido como Kung Fu. Sandá é uma modalidade esportiva de combate que possui regra de ação mista, pois os atletas usam golpes de percussão e de domínio. O objetivo desse estudo foi investigar a influência do gênero e das categorias de peso na utilização de golpes de atletas de Wushu Sandá. Este é um estudo observacional transversal e a amostra foi composta pelas lutas do 13º Campeonato Mundial de Wushu, no qual participaram 216 atletas que realizaram 191 lutas. A análise das lutas foi feita através do software Kinovia, no qual as lutas foram reproduzidas a 50% da velocidade normal e foram registradas todas as ações motoras realizadas pelos atletas. Cada luta foi analisada 2 vezes para que se pudesse observar cada atleta separadamente. Para as análises estatísticas, os atletas foram comparados por gênero e por categorias de peso através do teste de ANOVA de 2 caminhos com post-hoc de Bonferroni e significância de 5% no pacote estatístico SPSS 20.0. Vamos aos resultados. A figura 1 mostra a utilização de técnicas de soco. Resumidamente, na categoria leve, homens utilizaram de 11 a 17 e mulheres de 8 a 10 socos por round. Na categoria média, homens utilizaram de 12 a 14 e mulheres de 9 a 16 socos por round. Já na categoria pesada, homens utilizaram de 7 a 9 e mulheres de 9 a 10 socos por round. Na análise inferencial, foi observado o efeito do peso. Homens e mulheres de categoria de peso médio aplicaram mais socos que os demais. As razões prováveis para isso são que os atletas leves aplicam mais chutes e os atletas pesados, de maneira geral, aplicam menos golpes, pois eles são mais pesados e menos velozes. A figura 2 mostra a utilização de chutes. Nas categorias leves, homens utilizaram de 4 a 9 e mulheres de 12 a 14 chutes por round. Nas categorias médias, homens utilizaram de 6 a 9 e mulheres de 9 a 11 chutes por round. Já nas categorias pesadas, homens utilizaram de 6 a 13 e mulheres de 8 a 11 chutes por round. Na análise inferencial foi observado o efeito do gênero. Mulheres aplicaram mais chutes que os homens e isso pode ser justificado pelo fato de as mulheres possuírem mais flexibilidade de membros inferiores, o que facilita a realização de chutes, e também por possuírem uma maior razão de potência de membros inferiores por membros superiores. Também foi observado o efeito das categorias de peso. Atletas leves aplicaram mais chutes que os demais. E isso pode ser justificado porque atletas leves são mais velozes e mais ágeis, o que facilita a realização de chutes. A figura 3 mostra a utilização de projeções. De maneira geral, atletas de todos os gêneros e categorias de peso realizaram em média uma projeção por round. Na análise inferencial, foi identificada interação entre gênero e categorias de peso, e a única diferença encontrada foi que homens aplicaram mais projeções que mulheres no round 2. De maneira geral, as projeções são menos utilizadas que os golpes de percussão, e estudos anteriores já apontaram que homens tendem a aplicar mais projeções que mulheres. Quanto às aplicações práticas desse estudo, atletas e técnicos devem atentar para alguns aspectos. Atletas leves aplicam mais chutes, portanto, devem explorar na sua estratégia defensiva bloqueios e esquivas de chute. Já na sua estratégia ofensiva, devem explorar projeções, especialmente as de Jie Jiao Shuai, por bloqueio de chute, principalmente as mulheres. Atletas de peso médio aplicam mais socos, então como estratégia defensiva devem focar em bloqueios e esquivas de soco. E investir em técnicas de chute como estratégia ofensiva, evitando gerar oportunidades de sofrerem projeções de Jie Jiao Shuai. Quanto à utilização de projeções, elas possuem baixa prevalência, ou seja, os atletas utilizam muito pouco essas técnicas. E sabe-se que elas são um fator determinante para a vitória, tanto para homens quanto para mulheres, pois estudos anteriores já mostraram isso. Então deve-se ter um foco maior na utilização dessas técnicas e treinar elas para que elas possam ser executadas com sucesso nas competições. As conclusões deste estudo são as seguintes. A categoria de peso média aplicou mais socos que as demais em ambos os gêneros nos rounds 1 e 2. Mulheres aplicaram mais chutes que homens em todas as categorias de peso nos rounds 1 e 2. E homens e mulheres da categoria leve aplicaram mais chutes. E por fim, na categoria leve, homens aplicaram mais projeções que mulheres no round 2. Obrigado por assistirem. Qualquer dúvida ou comentário que tiverem, podem entrar em contato comigo.